Olá, meu nome é Simone, eu sou sócia da ATS Tecnologia e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Gustavo Rocha, que é um grande especialista aí do mundo de serviços jurídicos. Então, o Gustavo ele é consultor das áreas de gestão, tecnologia e marketing estratégico, bem como membro do Comitê de LGPD para a implementação e adequação da Lei de Proteção de Dados. Obrigado por estar aqui, Gustavo. E tudo bem com você? É um prazer, Simone, estar com vocês hoje, conversando sobre um assunto também tão importante. E estou muito bem, obrigado. Na verdade, apesar de estarmos nessa função toda da pandemia, me sinto muito bem. Que bom. Que bom que estamos, né, voltando a ficar É, bem. Então, Gustavo, a ATS ela é bastante movida, né, pelas necessidades dos clientes. A gente sempre está ouvindo o que eles estão, quais são os temas mais caros a eles. E aí a gente elegeu aqui o trabalho híbrido para falar, perfeito. porque a totalidade dos nossos clientes estão se estruturando para o trabalho híbrido, né? Então, Sim, assim, o que a gente percebeu? Que se em 2020 a gente foi obrigado a fazer home office, e a palavra era essa, né? Tava todo sim, mundo sim. trabalhando em casa. Agora, em 2021, a gente viu que as empresas, os escritórios, eles estão se organizando para esse trabalho meio remoto, meio presencial. Então, Perfeito. a ideia é a gente criar essa série de conversas com alguns especialistas para a gente tentar traçar um panorama do que é o trabalho híbrido e o que vem pela frente. E como você é um consultor de bastante experiência nessa área e envolvido em todas, né, as áreas, RH, a tecnologia em si, a gestão, eu queria ouvir um pouquinho de você. E eu queria começando com isso, assim, como que você está vendo os escritórios e o trabalho híbrido, né? Porque a gente sabe que muitos advogados, quando trabalhavam de forma autônoma, já trabalhavam em casa, mas isso era bastante incomum em escritório. Então, É. como que você percebe esse movimento? Eu acredito, Simone, que nós temos aí um elo interessante de raciocínio, até mesmo histórico. A gente percebe, por exemplo, que o trabalho em casa para os mais individualistas, né, para os advogados singulares, era algo que já acontecia, mas eles também tinham a noção de que não era algo bem visto pelo cliente deles. Uhum, Aí eles sempre queriam ou um coworking, ou atendiam dentro da própria OAB, que a OAB tem estruturas para isso, e depois eles queriam ter o próprio escritório, né, uma sede para poder fazer isso. Com a pandemia, o que aconteceu de uma forma muito clara foi que a questão do lugar começou a parecer não tão importante como era antes. Não é sim. que hoje não seja importante, mas ela perdeu aquele status de importância talvez tão grandioso que tinha no passado. Porque as pessoas começaram a se dar conta que por plataformas eletrônicas, como nós estamos fazendo aqui, é perfeitamente possível Uhum, fazer um atendimento. Então, o que eles começaram a se dar conta? Eu tenho que oferecer isso para o nosso cliente. E aí foi uma revolução muito interessante que aconteceu de 2020 para cá, onde muitos escritórios, clientes meus, inclusive, e outros até que eu fiquei sabendo que fizeram isso, começaram a migrar para plataformas em nuvem, seja para arquivos, documentação, digitalização, organização. Quer dizer, o advogado já estava no processo eletrônico lá desde os idos de 2000 e pouquinho, mas ele começou a se profissionalizar mais nessa parte agora com a pandemia. E uhum, ele veio para algo que ele não fazia. Quer dizer, eu tive vários clientes, por exemplo, que atendiam presencialmente pessoa física e não tinham nada de atendimento virtual, exceto conversas no WhatsApp. E isso mudou. Eles compraram plataformas, eles começaram a atender virtualmente e perceberam com isso um ganho de mercado. Foi bem interessante como experiência. Agora, não substituiu o atendimento dentro do escritório. Quer dizer, o escritório continua existindo, continua tendo o seu local. O que eu tive algumas situações de alguns clientes meus e conhecidos foram: eu tinha 2 andares num prédio, eu entreguei um, uhum. fiquei com uma estrutura mais enxuta. Por quê? Porque eu não preciso de todo mundo trabalhando dentro do escritório. Eu Ao posso ter esse mesmo tempo. modelo, né, Uhum, híbrido. Só que isso, ao mesmo tempo que é interessante, corrobora com pesquisas internacionais, inclusive, que talvez até esse pessoal mais especializado de RH vai trazer, pesquisas internacionais comprovam que muitas pessoas preferem ou o trabalho híbrido, ou, na verdade, ficar em casa, ou preferem a demissão. Quer dizer, sim, nós eu temos as vi. pessoas dizendo isso abertamente. Tivemos alguns números, agora não estou recordando de cabeça, mas tivemos alguns números recentes
que indicavam percentuais altos. Quando eu falo alto, assim, 20%, 30% das pessoas dizendo, se a empresa me obrigar a trabalhar todos os dias, eu vou embora. Eu prefiro achar uma empresa que queira trabalho remoto. Eu auxilio processos seletivos em alguns escritórios, e eu tenho visto, quando tu divulga uma vaga, quando tu está falando sobre, né, possibilidades de emprego na área jurídica, especialmente falando, o que acontece? A maioria das perguntas antigamente era salário, benefício, etc. A pergunta agora é presencial ou é home office? Caramba, já está assim. Já está assim. A gente percebe que a candidatura é presencial? Não. Eu quero saber. E aí o híbrido começa a também não ser tão interessante. O que eu acho que a gente aprendeu com a pandemia, e talvez tenha sido algo que tem um lado bom e que tem um lado ruim, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar dessas duas questões, não dá para ignorar. Mas, por exemplo, se eu tô em casa agora, por exemplo, falando contigo, eu posso estar aqui há 10 minutos anterior, eu podia estar lavando louça. Sim. Eu não tive que sair Os daqui. rituais de passagem acabaram, né? Exatamente. Quer dizer, eu às vezes estou numa situação que tu tá ali, tu foi no banheiro, tu escovou os dentes, e quando tu viu, tu não tem um deslocamento. Tu abre o teu computador e tu tá na reunião. Tanto é que antes tu ligava para alguém e dizia, eu não sei que horas eu chego. Agora tu diz, em 5 minutos eu entro. Tu sabe, tu tá ali. É algo completamente diferente. Então, tem pessoas que são mais, eu diria até mesmo, organizadas sistemicamente, que elas conseguem fazer do trabalho do home office algo muito positivo. Agora, eu conheço pessoas, inclusive, minha esposa é um exemplo, que a gente já conversou várias vezes sobre isso, e ela me diz, ela trabalha numa instituição financeira, ela diz, eu gostaria, talvez, de voltar num híbrido. Eu não gostaria de ficar sempre em casa. Porque eu em casa sempre, eu não me organizo da mesma forma que eu me organizo lá. Sim, sim. Se eu pudesse um dia ou outro estar em casa, seria muito bom. Mas todos os dias, quando foi o obrigatório para ela, foi complicado. Agora, inclusive neste ambiente, né, corporativo maior, ela está voltando. Eu fiz agora há pouco, da nossa gravação, eu fiz uma reunião dentro de uma empresa também grande, uma seguradora, e o jurídico deles em janeiro volta 100%. E vai ser mantido um híbrido a partir de fevereiro, porque daí eles trazem todo mundo, alinham, alguns voltam e vai ter escalas. Então, isso está acontecendo no mercado, porque a empresa também está se dando conta que não tem por que perder um talento. Sim. Eu acho que isso é um patamar E interessante. não mais por produtividade, mas por carga horária ou localidade, né, geográfica. Então, Mas a gente trabalha mais em casa. sim, muito. A verdade é essa. Eu vi uma pesquisa, foi um médico da Unifesp falando. 2 vezes, mesmo que não, a questão até da hora, mas do cansaço, 2 vezes e meia mais. Sim. Então, assim, a tela te consome 2 vezes e meia, né? Até Só. por isso, porque a gente não tem esses espaços, né, de locomoção, do cafezinho, de tudo, é uma emendado na outra, e mais todo esse esforço de você ficar conectado, né? Eu ainda brinquei com eles na reunião anterior, eu estava assim, ó, me dá 5 minutos para o café. Porque sou eu que tenho que fazer o café, eu tenho que ir lá pegar o café. Então me dá 5 minutos para fazer o café. Né? E na cafeteira botar as cápsulazinhas para trazer um café para poder, né? Tô com água. São muitas questões mesmo, né? Essa questão do horário de almoço também. Mesmo na TS, a gente tinha 1 hora e 15 de almoço, normalmente presencial, mas foi necessário ampliar esse horário, porque as pessoas fazem a própria comida agora, né? Então, assim, são vários fatores que eram impensáveis no mundo do trabalho, que são fatores domésticos que começam a interferir, né? Sabe que tem um fator também psicológico importante, que é o fator de tu sair do teu ambiente de moradia. Porque esse fator de tu sair para um outro lugar e tu sai de lá e tu tentar abstrair para desligar é mais fácil. Né? Eu muitas vezes, às vezes dá, às vezes não, eu sempre digo, quando eu saio do cômodo onde está o computador, eu tento me lembrar, bom, agora não é mais trabalho, agora é a casa. Casa, sim. Porque isso também não é fácil psicologicamente. E é por isso que a gente diz que a gente fica mais fadigado, né? Porque sim, o trabalho, né, tira essa percepção. O celular tá ali, o computador tá ali. Eu vou ficar só mais um pouquinho. Eu vou só fazer mais isso aqui. E aí, quando tu vê, se passou 1 hora. Com certeza.
Não, tá ótimo, tá claro. Não, eu acho que você até abordou um pouco da minha próxima questão, mas é isso, da questão tecnológica, quer dizer, a gente só está nessa situação por causa da tecnologia, né? Senão a Claro. gente até poderia estar pior, mas e você consegue avaliar assim, quais são as tecnologias fundamentais, o que mudou, quais são as principais que a gente precisa ter para ter um trabalho híbrido organizado, sistematizado? Dentro de escritórios de advocacia, principalmente, falando de escritórios mais do que departamentos, a primeira questão é aonde ele está hoje. Eu acho que essa pergunta deveria ser muito relevante para ele. Porque os escritórios, alguns tu conversa, né? Eu converso com muitos, eles dizem assim: eu não tenho tudo digitalizado. Bom, tu tem um problema. Tu deveria ter tudo digitalizado. Eu não tenho, por exemplo, nenhum tipo de software. Ou eu não tenho nenhum. Eu tenho software, que é mais comum ainda, que é pior. Eu pago o software, eu tenho software, mas eu não uso da maneira adequada. Olha, não é nenhuma nem duas vezes de tu sentar com o pessoal. Tu tem tal software. Pô, é um software que tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Beleza. Tu usa o que do software? Eu uso para controlar. Agenda. Não, às vezes nem agenda. É isso que me Nossa. apavora. Ele usa para controlar o processo, para botar a informação do cliente e não usa agenda. Eu tenho um cliente, inclusive, que nós estamos agora fazendo um desenvolvimento nesse sentido, que ele utiliza para isso. Ele utiliza para atendimento, para registrar atendimento. Mas a agenda é papel. Nossa. Então, por que isso acontece? Porque, na verdade, às vezes por falta de conhecimento, investimento de tempo em desenvolvimento e treinamento e outros aspectos, o advogado acha que, como sempre deu certo, vai continuar dando certo. Se tem uma coisa que a pandemia nos mostrou o momento de se reinventar é esse. Sim. Repensar fluxo, né? Repensar processo. Então, eu acredito que dentro da ideia de tecnologia, pelo menos, digitalização, pelo menos sistematização. Pode ser software, pode ser até ferramentas gratuitas, mas sistematização. E principalmente tentar pensar no que ele pode automatizar deste processo, ele ganha muito. Ganha agilidade, ganha processo, ganha isso. E uma outra questão, né, que hoje é super comum, é atrelar ideias do marketing e ideias de gestão dentro das ferramentas eletrônicas. Então, ele tem o pacote do Office 365, ele vai usar o Teams. Ele não tem o pacote, ele quer usar uma ferramenta boa. O Zoom é muito bom. Ele não tem nenhum desses. Só que é gratuito porque ele está começando a advocacia. Bom, ele está começando a advocacia, ele pode pegar o Google Meet, que é gratuito e funciona muito bem. E tem diversos outros que são gratuitos e também funcionam. Então, ele tem que pensar, na verdade, em como ele oferece isso para o cliente vir, para o cliente também introjetar. Porque eu, quando comecei a falar isso lá no início da pandemia, eu digo, olha, vamos botar um Zoom da vida aqui e vamos botar no site que tu atende pelo Zoom. Mas o cliente não vai vir. E os meus clientes se surpreenderam. Começaram a ter procura de vários outros estados. Por quê? Porque o cliente vem, ele também quer ser atendido. Sim. E ele também, porque ele trabalha numa empresa, porque ele também começa a conhecer as ferramentas tecnológicas. É óbvio que existe um grande número de pessoas que não têm conhecimento do digital. Mas, ao mesmo tempo que isso é verdadeiro, tem muitas pessoas que também, por causa da pandemia, aprenderam. Sim. Então, a advocacia não pode ficar fora disso. Não. É o processo de educação digital, não tem como, né? Não tem como fugir. E emendando nisso, o que você percebe das pessoas? Porque provavelmente não, isso é um outro tema que está, né, em moda, que são os tais dos skills. Quais são as habilidades que você observa em comparação, se a gente pode falar isso, né, como profissional antes do digital e agora, que você acha fundamental, assim, que um advogado deveria cultivar e até fazendo um gancho, assim, você percebe um movimento diferente nas faculdades de direito, assim, nos cursos? Nós temos aí dois elos, né? Em relação àquilo que seriam as habilidades, as skills dele, nós temos uma situação de mercado e nós temos aquilo que as faculdades oferecem, que são coisas distintas. No mercado, na verdade, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em buscar tecnologia. E, infelizmente, esta procura de tecnologia sem gestão, essa procura de tecnologia sem parâmetros, ela não serve para nada. Então, a pessoa me dizer hoje que ela tem
a conhecimento jurídico, que ela tem uma skill, por exemplo, de saber tudo de Excel, que ela já trabalhou com diversos softwares, ela não me diz se ela tem visão sistêmica, ela não me diz se ela está colocando as informações lá para dentro, ela não me diz que daqui a pouco ela tem uma verdadeira ojeriza a olhar a agenda. Então, a questão das skills ela tem que estar atrelada também a um aspecto humano. A gente não pode esquecer disso. Talvez aí tenha um aspecto que as universidades, né, poderiam melhorar. Por quê? Porque as universidades também estão preocupadas em oferecer cadeiras mais voltadas à tecnologia. Eu dou aula, por exemplo, em 2 pós-graduações com 8 horas aula de tecnologia na área jurídica. Quer dizer, tu vê isso dentro das universidades. Tu vê uma preocupação em fazer uma entrega para os alunos de conhecimento tecnológico. Mas, ao mesmo tempo que isso é verdade, eu, nas minhas aulas, procuro fazer isso. Eu tenho dentro do meu material que eu entrego para o aluno, todo um material humano que ele fica assim, eu nem sabia que o professor ia falar sobre isso. Achei que o senhor vinha aqui para falar sobre software. Não, eu falo de software, mas eu falo de gestão, eu falo de como cadastrar, eu falo de como utilizar, da importância da agenda, dos indicadores, do que é um workflow, por que inteligência artificial o pessoal acha que é a última bolachinha do pacote, nós estamos ainda engatinhando para isso. Então, tu mostra a verdade. E aí o aluno se surpreende com isso. E isso é positivo. Mas as universidades poderiam trazer isso. Eu não vejo isso na graduação, tá? Eu falo em nível de pós, que é onde eu leciono, mas eu vejo também que no nível da graduação nós temos já o aluno nativo digital. Tá? Porque nós estamos em 2021. Sim. Né? O aluno que nasceu ali em 99, 2000, 2001, que é o nativo digital, já nasceu na época do Wi-Fi, né, com internet, com essa situação toda, ele agora está fazendo a faculdade dele. Então, o nativo digital, ele vai ter um ganho de velocidade para isto. Só que ele tem a outra problemática, que é o lado humano, que é o lado, às vezes, que ele não quer cuidar. Ele quer cuidar, na verdade, só do digital. E o digital sozinho não funciona. O digital funciona quando tem gestão, quando tem aplicabilidade do porquê das coisas, da racionalidade dos fluxos. Então, às vezes, tu chega numa equipe, por exemplo, e eles dizem, a gente trabalha muito e não vê resultado. Isso não é tecnologia. Isso é gestão. A tecnologia está ali para servir ao resultado. Só que tu não sabe, né? Isso eu sempre brinco, né? Sêneca disse isso há mais de 2000 anos. Se tu não sabe para onde é que tu está indo, nenhum vento vai te ser favorável. Não adianta. Tu tem que saber para onde é que tu está indo. E aí, nesta construção, a tecnologia pode ser muito boa. Né? As automações que nós temos hoje, os robôs, uma série de questões que nós temos tecnológicas fazem, inclusive, que o trabalho híbrido se torne mais produtivo. Eu posso, por exemplo, ter um colaborador fora do escritório, fazendo todo o recebimento automático de publicações, inclusive de processos eletrônicos que não têm publicação, como é o caso do EPROC e do Projude, por exemplo, e ele pode receber essas informações, colocar o que precisa ser feito de uma forma automatizada. Eu posso ter modelos de peça depois para que facilitem todo o trabalho dele de integração ao raciocínio, ao processo objeto-fim. Agora, não esqueçamos o seguinte, naquele processo objeto-fim, não importa se trabalha pessoa física ou pessoa jurídica, existe a vida de uma pessoa. O processo não é uma brincadeira. O processo não são palavras soltas ao vento. Quando um juiz julga uma causa, ele julga para aquelas partes e acabou. Só existe ação rescisória lá que as pessoas têm que lembrar que são casos concretos específicos. Então, um processo não pode ser encarado como mais um número. O processo é a vida de alguém. E é por isso que eu gosto muito da tecnologia, defendo muito a automação, mas defendo muito a gestão. Porque sem gestão, eu olhar números, errei em 10. Foram 10 casos de pessoas que tiveram as suas vidas ou situações que podem ser, inclusive, de alimentação. Né? Eu tive situações que eu vi de pessoas, por exemplo, em que um processo previdenciário, por exemplo, pode ser a diferença dela ganhar, às vezes, o dobro do valor para o resto da vida. É muita responsabilidade. Não é só um processo, não é só uma petição, não é só um prazo. É humano. Claro isso. É humano. Não, concordo, sim. E eu até estava lendo uns artigos também sobre automação e eles falam isso, que o que pode pôr em risco a automação ou o sucesso dela é a falta do humano, né? Não adianta você também automatizar de ponta a ponta quando você pega aquele call center para falar com alguma empresa e... Então, assim, tem casos já de empresas, às vezes, revertendo em algumas partes desses processos, que são as pontas que você conversa com as pessoas, né? Não adianta você expor bot em tudo.
Até nós temos um exemplo disso bem interessante, se tu fazer um paralelo. A quarta revolução industrial, que é a revolução da tecnologia que nós estamos vivenciando hoje, que é uma revolução que passa pela internet das coisas, passa pelo 5G, o 6G foi lançado recentemente, então passa por diversos aspectos eletrônicos e tecnológicos. Já a revolução chamada quinta, que desde 2016, isso não é novo, né? Faz 5 anos, desde 2016 é evidenciada já no Japão, ela é chamada a revolução das pessoas. Quando a gente observa isso, e foi o exemplo que tu deste dos bots de atendimento, tu consegue perceber por que é um exemplo factível, né? Por que o Nubank teve um IPO tão alto e por que ele dando prejuízo as pessoas aportam dinheiro? Porque quando tu entra em contato com eles, eles são super humanos no atendimento. Eles acreditam que aquilo é um diferencial e quem está botando dinheiro, grandes investidores, estão entendendo o quê? Este é o futuro. É isto que lá na frente vai valer dinheiro. Ninguém põe dinheiro achando que vai perder, ao contrário. Ele investe porque ele entende aquilo como uma tendência de mercado. E nós percebemos isso na pandemia. Por quê? O que faltou? Por que a gente está falando de trabalho híbrido? Por que a gente não fala em manter o home office? Porque falta contato humano. Falta contato. Nós queremos isso. Nós queremos esse retorno do contato humano, nem que seja por um período. Qual é a pessoa que é atendida? Eu, particularmente, eu tenho uma técnica para isso, muito clara. Eu comecei a conversar com um atendimento. Eu percebo que ele é eletrônico, eu já escrevo a palavra, atendimento. Porque a maioria dos chatbots, quando recebe essa palavra, já transfere para o ser humano. Porque eu Boa dica. Eu vou até o final e fico assim, quero falar com o atendente. Sempre. Por quê? Porque eu não quero conversar com ele, a não ser... Se fosse a resposta óbvia que um chatbot consegue me dar, a gente vai no Google. Já no serviço de atendimento, já teria buscado. Eu não sou um usuário comum. Só que, claro, eu entendo que tenha que haver a necessidade de distinguir o joio do trigo e que alguns usuários comuns tu vai perguntar ali meia dúzia de perguntas e aquela resposta automatizada serve. Nós precisamos distinguir isso no atendimento. Mas cada vez mais eu acredito que a tecnologia vai ser utilizada para ambiente humanizador, né? Para ambiente humano. Tá, fazendo um gancho, então, a gente já falou da tecnologia, né, dos advogados e o cliente do serviço jurídico. Como que você vê, assim, tem um ponto de equilíbrio para ele também entre o presencial e o remoto, né? Como que ele se sente? O que você vê nesse eu sentido? Vejo até, Simone, uma questão mais até do que o atendimento. Eu vejo, na verdade, que hoje, por exemplo, se eu tiver no meu site um chatbot lá de atendimento, tá? Junto ao WhatsApp, por exemplo, já tem várias empresas fazendo, que dão respostas automatizadas. São os pequenos chatbots, bem simplesinhos, na verdade, que tu construir ali nos painéis. O que dá para fazer? Eu posso fazer mais do que um atendimento. Eu posso transformar aquele que a gente chama, né, o CTA, o Call to Action, eu posso chamar aquela chamada ali para mim de atendimento numa hipótese de marketing. Porque dependendo das perguntas que eu faço para ele, eu posso depois criar um indexador para entender quem está me procurando por quê. Qual é a principal dificuldade que ele encontra? Ele já é cliente? Que é uma pergunta que há muitos e muitos anos atrás, 300 anos atrás, eu cheguei para um escritório que chegou para mim e disse assim, Gustavo, eu faço mais de 150 atendimentos por dia. E o advogado todo orgulhoso. E eu disse para ele assim, tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos destes são novos? Analise os dados, por favor. E aí ele disse, eu não sei. Eu digo, bom, então vamos buscar essa pergunta. E aí nós percebemos o contrário do que ele estava imaginando. Ele imaginou que ele estava numa curva ascendente e está numa curva descendente. Por quê? Porque quase 140, às vezes até mais dos atendimentos diários eram de clientes. Ou seja, ele não tinha muita procura de clientes novos. E por não ter procura de clientes novos e estar gastando um tempo excessivo só nos clientes atuais, ele não conseguia fazer a roda girar. Então nós montamos, primeiro aspecto daí que vem a gestão é que resolve, não é a tecnologia. Não foi automatizar o atendimento que resolveu, foi criar um time para quem é cliente e criar um time para quem não é cliente. Quem é cliente pode marcar hora, quem é cliente vai ser atendido por este grupo aqui, quem é cliente vai ter pessoas que entram no sistema e verificam o seu processo. Quem não é cliente, nem espera, entra, já é captado. Faz o processo exatamente buscando o cliente novo e tentando satisfazer o cliente atual, ou seja, tu não perde nenhum dos dois, mas cria fluxos diferentes. Isso a tecnologia sozinha não faz. Porque ela não pensa, ela não distingue. Entrou, botou ali para ela, é somente um vai, ou vai.
É isso. Então a gente tem que aprender a construir com gestão esse caminhar. E no híbrido, isso não mudou. Por que não mudou? Porque o híbrido nos mostrou que o cliente pode e gosta muito do atendimento pelo WhatsApp. Quer dizer, o escritório de advocacia hoje que não consegue gerenciar adequadamente o WhatsApp, por exemplo, ele está ficando à margem do mercado. Completamente à margem do mercado. Um escritório de advocacia que não permite hoje, ou não ensina, não doutrina, não educa o seu cliente para utilizar ferramentas de salas virtuais, ele está perdendo a oportunidade de atuar em outros estados sem ter custo. Ele está perdendo a oportunidade, muitas vezes, inclusive, de transformar as audiências em virtual, em vez de gastar dinheiro e horrores de tempo esperando num fórum sem poder fazer nada. Quer dizer, enquanto tu está esperando a audiência sair, que às vezes tu espera meia hora, 1 hora, 2 horas, tu está fazendo prazo. Aparecendo na tua tela, opa, doutor, tô aqui, vamos lá. Então, tu está fazendo outra coisa. Na sala lá do fórum, tu não está fazendo nada. Tu está perdendo um profissional lá dentro para isso. Tanto é que saiu uma resolução, não sei se tu ficou vendo, foi agora, faz 2 dias, saiu uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, dizendo, inclusive o nosso estado aqui, eu estou no Rio Grande do Sul, o TRT daqui já se atualizou para isso, todas as audiências, a priori, são marcadas como virtuais. Se o advogado quiser, ele pede a presencial. A presencial. Se ele Virou contrário, né? A exceção agora é o presencial. Exatamente. Se ele não pedir, eu divulguei bastante até nas minhas redes, que eu digo assim, ó, cuidem, porque tem muito advogado achando que é o inverso, como era antigamente, que era tudo presencial e tu pedia online, agora é o inverso. A regra é online. E se tu quiser presencial, tu vai ter que pedir. E não me causa estranheza que terão juízes que vão pedir para justificar a presencial. Sim. Que eles não vão querer. Com e aí certeza. isso é efeito do quê? É da pandemia? Não é só a pandemia. É porque as pessoas perceberam que dá para criar uma boa relação da tua vida pessoal com a tua vida profissional na tua casa. Perder isso talvez não seja a melhor das hipóteses. Eu sou contra, talvez assim, sou contra no sentido de pensar, né, de raciocínio, aquela questão, é tudo 100% virtual, Sim. Ou é aquilo do metaverso, né? Vamos fazer tudo por avatares. Será que esta é a resposta? Mas eu entendo quando o Bill Gates diz que em 3 anos todas as reuniões de negócio serão por avatares. Porque eu podia agora estar de qualquer jeito aqui, se fosse um avatar. Nem a minha presença numa câmera seria necessária. Sim. E aí nós entramos num outro nível. Mas aí eu fico questionando. Tu certamente conhece, mas não sei quem vai nos ouvir conhece. Por exemplo, os deepfakes, que são inteligências artificiais que criam dentro dos vídeos situações como se tu estivesse falando, não foi tu que falou. Eu recebi agora de um presidenciável, inclusive, ele falando um monte de asneira e mandei nos grupos para uns amigos, só para amigos. Mandei assim, ó, tu já imaginou? Vê esse vídeo e vê se não parece que é real. E aí vários me mandaram, mas parece. Eu digo, mas não é? Mas não é. E isso aqui, meus caros, para gerar fake news e para gerar, na verdade, problema, é assim, ó. Eu boto as palavras que eu quiser naquela boca ali. Então nós temos que tomar cuidado com avatares, temos que tomar cuidado. Aqui, por exemplo, a câmera está mostrando em tempo real o que eu estou fazendo. Se eu tomar água, tu tá vendo? Se fosse um avatar, talvez nada disso acontecesse. E esse tempo que eu parei de falar, eu tô aonde? Eu tô fazendo o quê? Eu tô com uma arma na cabeça e a pessoa tá me obrigando a falar aquilo ali? Nós temos que entender que existe um contexto da vida real que no judiciário, e falando da justiça, né, como um todo, ele precisa ser respeitado. E aí a gente volta lá na nossa discussão do início, né? O quanto do humano é essencial para os serviços funcionarem também, né? Sim. Assim, o quanto desse relacionamento, sociologicamente falando e psicologicamente falando, né? Porque a gente precisa desse relacionamento. Claro. Porque a gente ainda é o mesmo, né? O cérebro humano ainda é o mesmo. Então, é o mesmo. Até a gente aprender tudo isso, vão alguns pares de anos ainda. Eu acredito que nós teremos, por exemplo, situações como o metaverso, situações de avatares. Sim, eu acredito que sim, mas não da forma como algumas pessoas têm vendido. Uhum. Então, eu acredito muito que a tecnologia vai facilitar a vida do ser humano mais e mais. Eu falo, por exemplo, um paralelo. Nós temos processo eletrônico ali desde os idos. A lei é de 2002, mas nós temos um processo eletrônico mais efetivo desde 2005.
tá? Que foi começando a vir e começou a vingar. Nós já temos 15 anos de processo eletrônico. E nestes 15 anos de processo eletrônico, eu digo a mesma coisa, tu pode pegar o que eu falei lá em 2005, que é a mesma coisa. Ainda não é bom para a advocacia, mas vai ser. Ele ainda não chegou no seu grau de maturidade que ele é útil para a advocacia. Agora, no grau de maturidade que ele está hoje, ele está sendo útil para o judiciário. Mas ele vai chegar daqui a algum tempo num grau de maturidade onde nós vamos poder, através, por exemplo, do portal da Advocacia Nacional, da OAB, do Conselho Federal, entrar, que é o chamado Modelo Nacional de Interoperabilidade, nós vamos poder entrar num lugar único, acessar todos os portais e poder fazer uma advocacia a nível nacional do meu computador. Ah, é sonho? Não, isso está sendo construído há mais de 15 anos. Tem lei para isso, inclusive. Só que isso ainda não é uma realidade factível. A hora que for, vai ficar. Não é mais fácil que vai ficar de advogar, mas tu vai ter mais mercado, tu vai ter mais possibilidades, a tecnologia vai estar sendo mais útil. Entretanto, para isto acontecer, o teu trabalho humano não muda. Por que não muda? Porque tu pode inventar a lei de marketing que tu quiser, tu pode inventar a tecnologia que tu quiser. A pessoa só vai te contratar quando ela confiar em ti. Sim. O princípio se mantém. Nós somos seres sociáveis e relacionáveis por natureza, concordo. Ao mesmo passo que nós cada vez mais, mesmo na nossa individualidade, mesmo nas nossas crenças, nos montamos com outras pessoas. Eu tenho escrito sobre isso há muitos anos, quando eu digo para as pessoas o seguinte: cada vez que a tecnologia evolui, se criam mais feudos. Cada vez mais os grupos ficam menores por crenças e igualdades. E é por isso que hoje as pessoas dizem: nós estamos num mundo tão polarizado, porque são muitos feudos pequenos. Muitas bolhas. Muitas bolhas. O que a gente precisa para estourar essas bolhas? Tecnologia? Sim. Mas precisamos que o ser humano se reinvente no seu pensamento crítico. Que ele entenda, comece a compreender que se alguém pensa diferente, tu não tem que odiar aquela pessoa, que só pensa diferente. Nós temos que começar a entender que essa sociabilidade tem que vir de novo. Espero, né, porque eu sou uma pessoa com bastante esperança, de que isso aconteça. Eu também. Temos filhos, precisamos que isso aconteça. Sem sombra de dúvida. Nossa, a conversa está ótima, mas eu vou encaminhar para o fim. Claro. E eu vou me aproveitar aqui de um artigo que você escreveu no dia 15 de dezembro, que eu achei muito interessante e chama Retrospectiva Tecnológica na Advocacia de 2021. Evoluímos? E para 2022, o que nos espera? E assim, é um artigo que eu recomendo, todo mundo tem que ler, mas eu queria, já que não dá para a gente abordar todos os pontos, essa questão da segurança da informação, né, que você toca ali, e as vulnerabilidades. Então, assim, isso também é uma coisa que o trabalho híbrido expôs, não que a gente já não tivesse, mas você trabalhando em casa, né, a insegurança tecnológica do seu notebook é diferente da rede que você estava acostumado a entrar na empresa. Então, assim, o que você pode contar um pouco para a gente, como última observação disso, né? De que o mundo digital impactou aí o mundo do direito e do trabalho, né, do advogado? Eu acho que nada melhor do que exemplos. Gosto muito de trabalhar com a vida real. Vamos pegar o ataque hacker ao Tribunal de Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. A princípio, as notícias que nós temos de ransomware, né, da invasão e da coleta de dados, criptografia de dados e pedido de resgate, ela aconteceu como? Informações que foram dadas, inclusive, pelo próprio tribunal. A invasão de uma máquina de um servidor. Então não se invadiu o tribunal, porque o tribunal tem altos recursos. Sim. Se invadiu a máquina de um servidor que estava conectado ao tribunal por causa da pandemia. E aí ele não conseguiu entrar, tanto é que as pessoas falam, porque o processo eletrônico foi todo... ele não foi. O processo eletrônico não foi invadido. O que foi invadido? Trocentas máquinas do tribunal, de servidores e do próprio tribunal nas comarcas. Foi isso que foi invadido. O processo eletrônico não foi invadido. Aí as pessoas perguntam, então por que parou? Agora para e pensa. São trocentas comarcas, são mais de 100. Todo mundo está invadido, o cara está pedindo resgate. O que eu faço? Eu desconecto todo mundo. Sim, tranca, né? Tranca a porta. Qual o problema? Aí depois eu tento descobrir onde é que ele nasceu. Eles fizeram visitas presenciais a todas as comarcas para restaurar. Aí levou meses. Enquanto isso, eles não habilitavam com medo, óbvio.
de que houvessem novos problemas. E aí sim ao servidor do processo, porque eles não sabiam até onde a pessoa tinha entrado. Então, quando eu falo de segurança da informação, pegando um caso que aconteceu agora, foi em maio de 2021, e os efeitos em dezembro de 2021 continuam claros, porque os processos estão parados. Então, nós temos que entender o seguinte: 2022, até 2024, na verdade, conforme uma pesquisa realizada internacional pela Gartner, que é super conhecida, eles dizem que no G20 dos problemas mundiais, estará o problema hacker. Nós estamos falando dos 20 maiores problemas do mundo. Nós estamos falando de fome, miséria, morte. Nós estamos falando de ataque hacker. De pandemia? De pandemia. Nós temos que entender que a importância da segurança da informação ela é muito grande. Agora, o usuário que está nos assistindo comum, né, um advogado, de repente, iniciante, ou aquele que tem um escritório pequeno, que é a grande maioria do país, ele se pergunta, tá, e eu? Porque eu não sei se tu sabe, né, mas teve situações bizarras. Nós tivemos advogados entrando na OAB, inclusive, pedindo que a gente processasse o tribunal porque ele foi invadido por tabela. Isso não existe. Não foi porque tu fez uma petição no processo eletrônico que é invadido. Isso não existe. Na verdade, é falta de conhecimento tecnológico. Mas nós temos que entender o seguinte, efetivamente. Tu quer te proteger, começa pelo básico. Qual é o básico? Uma senha superior a 8 caracteres, letras, números, letras em maiúsculo e caracteres especiais. Isso é básico. Não utiliza a mesma senha em diversos serviços. Ah, Gustavo, mas eu não lembro de nenhuma senha. Então, faz outra técnica. Utiliza uma senha em alguns serviços, mas troca ela periodicamente. O problema é que as pessoas pegam a mesma senha e utilizam para diversas coisas diferentes. Então, por exemplo, Facebook, Instagram, rede social. Bota todos a mesma senha. Ah, vai dar problema? Vai dar problema em todos. Então é melhor não usar. Mas se tu não consegue, utiliza e depois troca ela. Cada 2, 3 meses, troca. Eu não me lembro de como trocar. Bota na agenda. Se tu não cria um método para isso, o que vai acontecer? O que acontece na prática, tá? Vou dar informação. Hoje é 16 de dezembro de 2021. Data de ontem, 15 de dezembro de 2021. Nós tivemos no dia 10 a invasão ao Ministério da... Fugiu o nome? Da Saúde, aqui no Brasil. Da Saúde. Eu dei até entrevista em rádio falando sobre isso. E no dia que eu estava dando entrevista, na segunda agora, ele foi invadido de novo. Ontem, o governo abriu a informação de que foram mais de 40 locais diferentes que foram invadidos. De órgãos diferentes dentro do próprio governo. O que significa o seguinte: talvez a senha que tu acha que é segura já está na mão deles. Porque eles acessaram, talvez, não sei quais foram os órgãos, mas acessaram, de repente, o Detran. Na verdade, a centralização que o governo está fazendo no gov.br, se eu acessar o gov.br, eu tenho a senha para tudo. Então, nós temos que entender que a tecnologia nos é útil, porque se eu entrar no gov.br e eu acesso tudo, é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, se ali ferrou, ferra todo mundo. Entender que essa centralização tem riscos e que na advocacia isso não é diferente. Então, quer digitalizar, quer fazer, troca senhas, utiliza senhas diferentes, então redes sociais com senhas diferentes. Na tua máquina, bota a senha. Procura não dar a tua senha. E outra coisa que os advogados, até é importante a gente falar sobre isso, Simone. Senha de certificado digital, e o certificado digital tem que estar no cofre. Não é para o estagiário levar para casa. E não estou menosprezando o estagiário, estou dando um exemplo esdrúxulo. É risco para os dois, né? Exatamente. Porque a senha do certificado digital é uma assinatura reconhecida em cartório para qualquer ato da vida civil. Ela vale para qualquer coisa. Então, cada vez mais com os cartórios se digitalizando, cada vez mais com não servindo só para o processo eletrônico, mas servindo para a vida civil, alguém tem uma senha no teu nome, porque o advogado utiliza o nome dele para peticionar, cada vez mais eu consigo fazer mais coisa. E o estrago vai ser maior. E até provar que não foi tu que assinou, se ele usou a tua senha, tu vai ter uma alta dificuldade para comprovar isso. Então, segurança da informação, no meu ponto de vista, se eu tenho uma dica para dar para 2022, é segurança da informação. Outra questão importante é tentar repensar os seus fluxos internos, automações que forem possíveis e guardar um dinheiro para isso. Lembre-se que investir em tecnologia e investir em fluxos, investir nesse tipo de questão,
vai transformar o teu trabalho em mais ágil, vai te permitir captar mais clientes e te tornar mais rentável no frigir dos ovos. Ótimo. Eu acho que todo mundo que nos ouviu vai ficar muito feliz. Muito obrigado. Eu acho que foi muito bom esse papo. Vamos ter muito mais aí. E obrigado por esse seu estudo sempre tão panorâmico, assim. Eu acho que isso é enriquecedor. Você consegue sempre trazer, eu acho, contextualizado. Isso poucas pessoas conseguem. É muito legal. Parabéns. Obrigado, Simone. Prazer estar aqui com vocês. Então tá. Então, até a próxima. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Até. Obrigado. Obrigado.